amados, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite, para quem acompanha em um outro horário, e uma excelente, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada, e agora, 4h10 da manhã, é com muita alegria, satisfação no meu coração que eu venho compartilhar mais um devocional, algo poderoso do Senhor para os nossos corações através desta rica, viva e eficaz palavra. E hoje nós vamos ler aqui bem no início, no princípio de tudo, né, onde o Senhor nos criou, onde a palavra diz que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, né, que nós fomos criados com o propósito de amar, adorar e exaltar ao nosso Criador. Mas desde o princípio o inimigo tenta roubar as nossas mentes, né? Tem roubado as nossas mentes para não olharmos para Deus, mas olharmos para dentro de nós mesmos, olharmos para o nosso próprio eu, né? Buscarmos ali o autoconhecimento, né? Muitas vezes buscar o seu próprio eu, né? Onde as pessoas se questionam quem sou, onde estou, para onde vou, e não consegue se encontrar nesse mundo, né? Porque nós fomos criados, queridos, à imagem e semelhança de Deus, para sermos cópias de Cristo, para amar, adorar e exaltar o nosso Senhor. E quando estamos longe, fora desse propósito, nós temos muitas interrogações, muitas perguntas sem resposta, né? Porque a resposta para todas as nossas perguntas está aqui nesta palavra, né? Nesse manual de instrução, essa bússola, né? A palavra de Deus é a luz para os nossos pés, é a lâmpada para os nossos caminhos, mas desde o princípio o inimigo vem com palavras, né? Palavrinhas assim como a serpente iludiu a Eva ali no jardim do Éden. Também o inimigo vem com palavras para roubar nossa mente, nos deixar perdidos, desorientados neste mundo, quando a resposta para todas as nossas perguntas está aqui na palavra do Senhor. E quando nós fugimos, queridos, dessa palavra, quando nós fugimos desse propósito, nós ficamos perdidos, né? Nós só encontramos alegria, vida plena, quando nós estamos dentro do que Deus nos formou, dentro da palavra dele, buscando, adorando, louvando, né? E a serpente ali no jardim disse para Eva algo totalmente contrário do que Deus tinha instruído, né? Deus falou ali, logo no princípio: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Né? O Senhor foi bem claro: não comereis e nem tocareis, para que não morrais. Daí a serpente veio com aquela falinha mansa dizendo: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. E olha só, essa conversinha aqui da serpente, né? Não dê ouvidos para a serpente, queridos, dê ouvido para Deus. A serpente disse a ela que não, certamente você não morrerá, mas os seus olhos serão abertos para você enxergar, né? Ser como Deus, ser mais que Deus, né? Então, o ser humano hoje está totalmente perdido, né? Porque está buscando o seu eu e o nosso eu, queridos, né? Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós não conseguimos enxergar a nossa verdadeira identidade, né? Porque nós somos pecadores, somos falhos, né? Desde o Éden ali, quando Eva e Adão pecou, nós temos essa natureza pecaminosa. Então, quando nós começamos a olhar muito para dentro de nós, para nosso eu, nós ali desenvolvemos algo que desagrada ao Senhor, né? Que é
a prepotência, a soberba, a arrogância, começamos a olhar para nós mesmos, saímos do propósito que o Senhor nos fez, que é olhar para o nosso próximo, né? Hoje em dia nós conseguimos, né, nos ver no espelho, nos ver numa imagem, numa selfie, mas o Senhor, antigamente, no tempo de Eva, ela só conseguia enxergar Adão e Adão enxergar a ela, né? Não existia espelho, selfie, vídeo, nada, né? O Senhor formou para enxergarmos o nosso próximo, né? Para nós ajudarmos. O Senhor falou ali a Adão: farei a ti uma ajudadora, né? E o Senhor nos formou para olharmos para o nosso próximo, né? Olharmos uns para os outros e, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. E a nossa essência, queridos, essa é amar a Deus, né? Amar nosso próximo, né? Cuidar, ser gentil, ser generosos, enfim. O Senhor nos fez, né? Nos formou a sua imagem e semelhança. Quando nós saímos desse propósito, nós nos perdemos. E o título de hoje é Por que estou aqui? Né? A frase do dia diz assim: Deus não faz nada por acaso, Ele foi intencional ao criá-lo. Né? O Senhor nos fez com um propósito. Todos nós temos uma vocação, um chamado, né? E que podemos usá-lo para abençoar, para ajudar. O Senhor nos deu dons que nós podemos compartilhar com o nosso próximo, né? O Senhor nos formou desde o ventre da nossa mãe, né? Nós não somos um acaso. A palavra do Senhor em Jeremias fala que o Senhor nos formou, né? Que o Senhor nos conhece, né? Antes mesmo de ser formados no ventre da nossa mãe, Ele nos conhece. Então, o Senhor nos formou, queridos, não somos frutos do acaso. Fomos formados para criar, para amar e adorar ao Senhor nosso Deus, nosso Criador. E aqui em Salmo 139, 13 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Tu criastes no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E a leitura diz: acredito que uma das nossas grandes dificuldades seja entender a razão pela qual viemos ao mundo. A maioria de nós já nos questionamos em algum momento qual o propósito da própria existência, principalmente em momentos de crise e dificuldades. E é ainda mais comum questionar por que estou aqui, né? Como as pessoas, ainda mais nos tempos de hoje, nesse século, queridos, têm questionado por que estou aqui, né? Tem entrado numa crise de existência terrível, né? Tem dependido de medicações, de consultas com psicólogos e etc., porque as pessoas estão numa crise existencial, né? Se perguntando, questionando, por que estou aqui? Né? E Rick Howard, autor do best-seller Uma Vida com Propósito, afirma que não é possível descobrir o sentido da vida se olharmos para dentro de nós mesmos. Devemos concentrar em nosso Criador, porque é dele que vem todas as respostas de que precisamos. Não existe nenhum outro caminho capaz de revelar a nossa identidade ou nosso propósito. Segundo o escritor, você é feito por Deus e para Ele, e até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Fomos criados por Deus para Ele, queridos, e a vida fica sem sentido, né? Como às vezes sempre eu cito artistas, pessoas poderosas, famosas, cheios de dinheiro, cheios de posses, que têm família, né? Estão ali numa crise existencial, se buscando preencher o vazio que só é preenchido por Deus, pela palavra do Senhor, e fora dessa palavra, fora dele, né, nós ficamos sem respostas. Esse vazio continua dentro do ser humano, né? Porque esse vazio é do tamanho de Deus, né? O Senhor nos criou para a sua glória, né? Nos criou
para amá-los, para adorar. Você foi feito por Deus e para Ele. Enquanto muita gente pensa que a vida é fruto do mero acaso, acidente ou coincidência, a palavra nos mostra um Deus que não faz nada por acaso. Somos criaturas de um Criador intencional, que tem um propósito para cada um de nós, mesmo para cada um de nós antes mesmo de existirmos. Somos filhos de um Pai que nos escolheu antes de nos formar no ventre. Como diz a palavra de Jeremias 1:5, eu te conheci, eu te formei. Você não é fruto do acaso, você não é um acidente, você não é uma coincidência, você é um filho amado de Deus Pai e Ele tem um propósito para a sua vida. Portanto, pare de buscar respostas em outras coisas e lugares. Busque em Deus. Somente Deus é capaz de explicar a criação e afirmar quem de fato somos. Não permita, então, que as mentiras, circunstâncias contrárias e opiniões alheias definam você. Existe um propósito para ser realizado em sua vida. Existe, queridos, um propósito, um chamado. O nosso título de hoje é Por que Estou Aqui? A nossa palavra-chave é chamado. Então existe um propósito, cada um de nós temos um chamado aqui na terra. O Senhor nos deu uma vocação, um dom, e essa vocação, esse dom nos leva a cumprirmos o chamado do Senhor. E o chamado nos leva a vivermos o propósito, que o propósito do Senhor para nós, o propósito de vida é alcançarmos, encontrarmos a salvação, é sermos cópia de Cristo nessa terra. Então, queridos, o inimigo está sempre tentando nos tirar do propósito para que viemos, que quando nós amamos, quando nós cuidamos, quando nós acolhemos, quando nós somos gentis, a gentileza gera gentileza, e a palavra do Senhor, devocionais anteriores, diz, vem dizendo sobre o que nós plantamos, nós colhemos. Então, nós devemos plantar, queridos, plantar amor, plantar cuidado, generosidade. Nós precisamos ser gentis, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a palavra dEle, amar estar na presença dEle, amar estar fazendo um devocional, amar louvar, amar ouvir uma pregação. Nós fomos criados para amar, para adorar o nosso Senhor. Nós precisamos estar nesse propósito, amando o nosso próximo, que nós teremos plenitude de vida quando nós estivermos dentro desse chamado, desse propósito. Eu vou falar rapidinho aqui. Eu achava que eu tinha um chamado para louvar. Eu gostava muito de louvar, e então eu achava, meu chamado é louvar. E a minha mãe, quando eu tinha por volta de uns 32 anos, falou que Deus revelou a ela que meu chamado era intercessão. Eu falava, não, mãe, intercessão não, eu gosto de louvar, intercessão é muito complicado, entrar em guerra espiritual, não, acho que não fui chamada para isso não. Mas durante quando o tempo foi passando, eu fui recebendo pessoas ali no meu ateliê e as pessoas se desabafavam comigo. E eu ia, pegava as pessoas, levava para dentro do provador e orava com elas, por elas. E depois foram aparecendo muitos pedidos de orações, um dos pedidos para um cunhado meu, para um tempo de enfermidade que ele estava. E o Senhor sempre me acordava às 3 da manhã para orar por esse meu cunhado. E para a glória de Deus ele foi curado. E também eu me via orando por um, por outro. Quando eu percebi, minha Bíblia estava cheia de fotos de pessoas que estavam em oração por elas. E quando foi perto do Senhor levar minha mãe quis subir no monte. E quando eu subi no monte com minha mãezinha, eu estava preocupada do que o Senhor falaria ali, porque o Senhor já havia alguns meses falando que ia levar minha mãe. Eu subi com ela com o coração bem apreensivo, mas chegou lá no monte, nós oramos, e o Senhor pediu para eu dar a Bíblia para ela, para que ela abrisse uma palavra.
quando minha mãe ela abriu ali em Romanos 8, que falava sobre a intercessão, né? E minha mãe tinha dito que o Senhor me chamou para a intercessão. Então, quando minha mãe abriu a Bíblia estava escrito intercessão, bem grande assim, né? E eu pude ter a certeza absoluta do meu chamado como intercessora. Pude lembrar que quando criança, né, quando eu tinha por volta de uns 7 anos de idade, eu estava chorando, né, e falei para minha mãe que eu queria ser médica pediatra. E a minha mãe falou: por que você quer ser médica pediatra, filha? Ai, mãe, porque eu quero orar para Deus curar as crianças. Então, essa essência, né, de intercessora estava dentro de mim, mas eu nem tinha me dado conta disso. Então, o Senhor, Pai, nos moldando, nos colocando dentro do nosso chamado para vivermos o propósito dele aqui na terra. E que em nome de Jesus, queridos, você possa encontrar-se dentro do seu chamado, dentro do propósito que o Senhor tem para a sua vida. E é nele, por ele, para ele, que nós encontraremos dentro dessa palavra. Nós encontraremos o nosso chamado, o propósito de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? E vamos orar e que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Pai querido, Senhor amado, aprendemos hoje, Senhor Jesus, que nós não nascemos, Pai, para olharmos para nós mesmos, mas nascemos, Senhor, para olhar para Ti, Deus. Nascemos para olhar para o nosso próximo, Senhor. Deus, nascemos com propósito de vida, Senhor Jesus, e o propósito do Senhor é a salvação, é sermos, Deus, parecido contigo. Deus, sabemos que quando olhamos para nós mesmos, para o nosso eu, nossa autossuficiência, Senhor, nós caímos, Pai, em uma crise existencial, pois fomos criados, Senhor, para olharmos para Ti. Pai amado, queremos viver o Seu chamado, sermos cada dia mais parecidos contigo, exercendo o amor, a bondade, a generosidade. Queremos usar nossa vocação para servir, cuidar e amar. Sabemos, Senhor, que não fomos feitos do acaso, fomos criados à sua imagem e semelhança. Fomos criados, Senhor, para ser cópia de Jesus. Pai, e o inimigo, a serpente, desde o Éden, Senhor, nos convida a olharmos para nós mesmos, sendo deuses de nós mesmos, Senhor, egoísta, soberbo, prepotente. Senhor Deus, nós renunciamos hoje, Pai amado. Pai querido, que o Senhor possa livrar-nos de nós mesmos, Pai, e que toda sedução da serpente caia por terra em nome de Jesus. Senhor, quebrantamos o nosso coração hoje e pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, reinando, fazendo morada em nossos corações, tirando de nós tudo que não provém de Ti, Senhor Jesus, tudo que não Te agrada, e que possamos, Senhor Deus, nos aproximar cada dia mais de Ti, cada dia mais o nosso chamado, do nosso propósito, Pai, pois só assim alcançaremos alegria e plenitude de vida. Pai, eu entrego a vida de cada amado, cada querida em Tuas mãos, Pai, que eles possam, Senhor, realmente saber, ter a certeza que foram criadas imagens e semelhanças do Senhor, ó Pai, que nós nascemos, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para Te exaltar, para vivermos em comunhão contigo, Deus, que a nossa melhor escolha é estar em Tua presença, é estar, Senhor Jesus, dentro da Tua palavra, porque nela nós encontramos, Senhor, respostas para todas as perguntas em nossas vidas, porque nela, Senhor Jesus, nós encontramos, Senhor, o porquê da nossa existência. Deus, Te louvo hoje por essa palavra, por este momento, Senhor. Tira, Senhor mesmo, verdadeiramente de nós todo eu, Senhor, toda soberba, toda arrogância, toda prepotência, tudo, Senhor, que nos afasta de Ti, tira, nos limpa, Senhor, e nos faça, Senhor Jesus, cópias de Cristo,
Pai amado, nos faça viver e cumprir o seu chamado, o seu propósito nessa terra. Em nome de Jesus, Deus, te peço, te agradeço, te louvo, Senhor, por mais este momento de reflexão, de oração, Pai. Muito obrigada, Senhor, que nós possamos ter um dia, uma noite, tarde, madrugada, maravilhosa, Senhor, em Tua presença. Que no momento, Senhor Deus, que quem acessar esse devocional, quem estiver ouvindo, Senhor, seja impactado por Ti, seja cheio da Tua presença. E entenda, Senhor, por que veio, para que vieram, o que estão fazendo nessa terra. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, te louvo, te agradeço pela vida de cada querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida, nossas vidas. Que possamos a cada dia estar mais próximos de Cristo, né? Mais próximos do Senhor Deus, mais próximos do nosso Criador. Em nome de Jesus. Amém. Beijo grande no seu coração. Fique com Deus na paz do Senhor Jesus. Né? E vamos pedir que o Senhor liberte-nos de nós mesmos, de todo o nosso eu, de tudo que nós achamos, né? E nos coloque verdadeiramente dentro do seu propósito, dentro da tua palavra, em nome de Jesus. Beijo grande no seu coração. Fica com Deus até amanhã, se o Senhor se nos permitir. Uma nova mensagem, uma nova revelação, né? Uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo.